Oi, vlogs! Tudo bem com vocês? Que saudade que eu estava aqui de poder gravar com vocês. Chloe está aqui no fundo, tive que colocar ela aqui dentro na sala, senão ela não vai deixar eu gravar que ela fica latindo. E, gente, foi esse então meu corte de cabelo. Eu cortei bem na altura desse ossinho aqui que nós temos, ele tava mais ou menos aqui assim, e eu quis reduzir bem. Mas depois a gente fala um pouco sobre cabelo, né? Mas é só pra mostrar pra vocês que de fato eu corto em casa e sim, eu vou com barbeador. Não é o certo, não é, gente, porque o que que acontece? Eu tenho que cortar com a tesoura, né? Só que assim, eu não tinha tesoura, não queria em salão, porque eu sempre corto, sou eu mesmo que corto meu cabelo, as pontas não ficam bonitas não. Mas que uma chapinha bem feita não resolva, sabe? Enfim. E aí eu mesma fiz. E assim, eu só recomendo assim, se você não tem medo e sempre use áreas de segurança que para você estar cortando, tá bom? Senão você pode se arrepender caso você não é acostumada. Aqui eu faz muito tempo que eu corto sim. A Chloe lá no fundo, gente, deitadinha. Se vocês ouviram um barulho também é porque eu estou perto da airfry. Estou fritando aqui um hamburguinho saudável. Gente, mas eu vou até colocar assim no microfone. O quanto eu estava com saudade de gravar vídeos pra vocês. E eu confesso a vocês que eu tinha gravado muitas coisas. Esse aqui, amor, gente, amor. Sou tão acostumada a falar amor, amor. Esse vídeo aqui, gente, especificamente, o que eu vou falar eu já devo ter gravado umas 3, 4 vezes. E aí eu nunca acho bom. E fica nisso. E nesse domingo passado, eu conversando com uma amiga minha, falando em seus vlogs, saudade de assistir tudo. E eu comentei com ela o quanto, tipo, eu não tava conseguindo, enfim, e ela me encorajando. Então, um beijo no seu coração. Amo você. E ela me inspirou muito, sabe? O pouco tempo que a gente ficou ali conversando e. Poxa, eu falei, fiquei refletindo depois da nossa conversa. Fiquei pensando, por que não, né? Voltar e. Do jeito que dá, assim, sabe, gente? Pra gravar. E que saudade de falar com vocês. E eu quero poder atualizar e poder abrir meu coração aqui pra vocês também, né? Por que que eu sumi do canal? Eu sei que o último vídeo, né, eu tinha falado que eu ia parar com os vlogs, enfim. A verdade é que eu andei muito desanimada, assim, muitas coisas foram acontecendo, né? A vida real. E aí foi onde eu optei por parar. Comecei, sabe, a entrar em conflito comigo mesma, assim. E aí foi onde eu decidi parar. Eu queria trazer palavras aqui específicas para vocês, mas nem isso eu estava conseguindo. E, enfim, muitas coisas foram acontecendo, mas eu sinto muito no meu coração de poder estar sempre aqui com vocês. Então, se eu falei para vocês que não teremos mais vlogs, eu desfalo. Teremos vlogs sim, daquele jeitinho. Eu não aguento a Chloe aqui no fundo. Chloe? Meu. E, e ela tá escutando aqui. Oi. E sabe, gente, então teremos vlogs. Vlogs de limpezas e organização da casa como antes, não. E eu quero poder atualizar vocês, né? Também do que mudou na minha vida, né? Antes, quando eu gravava os vídeos, eu literalmente tirei um ano que eu precisei, né? Eu compartilhei aqui com vocês sobre o processo que eu tive com problemas emocionais, que me paralisou. Até hoje, gente, eu confesso a vocês que eu não posso dizer que foi depressão ou foi um burnout. Tem muito mais voltado para depressão do que burnout, eu acho que essa que é a verdade, mas eu não fui direto assim no médico mesmo para falar, para ele poder para dar um título, o que que eu tenho, né? Mas enfim, a verdade é que esse ano, graças a Deus, assim, o Senhor. Ai, gente, se eu falar aqui eu posso me emocionar, tá bom? E eu vou colocar o microfone aqui pra eu ficar mais à vontade. Mas eu retomei
com a minha... O ano passado eu fazia, né, alguns servicinhos assim, mas esse ano, de fato, lá para fevereiro, março, acho que foi março, na verdade, eu iniciei um novo emprego e que não é bem na área do marketing, né? É e não é. É no mesmo lugar que meu esposo trabalha. Surgiu uma oportunidade lá e aí eu fiz entrevista, deu certo. Então nós trabalhamos juntos num período só. E a gente ama, a gente é aquele casal que dá certo trabalhando juntos, assim, sabe? E toda hora eu mato saudade dele. Eu só pegando um pouquinho com meu marido, tá, gente? Não, ignore isso. Mas, enfim. E aí tá essa rotina, eu acordo super cedo, eu entro super cedo, eu saio cedo de lá também, eu saio 1h30, mas antes disso eu entro muito, muito cedo e aí o cansaço bate e eu chego em casa, eu não quero saber de nada, assim, quero só ficar no silêncio, ou escutando, vendo vídeos do YouTube, enfim. E como eu sempre falo pra vocês, gente, que o YouTube, eu sou apaixonada por essa plataforma. Gosto muito, eu fico muito no YouTube. E eu sentia muita falta, sabe, de poder estar aqui com vocês conversando. E eu já gravei tantas coisas, gente, mas eu não conseguia postar, não conseguia. E eu sei que tem muita gente que conhece, que me conhece pessoalmente também, que perguntava também dos meus vídeos, que dizia que gostava muito. Então, esse carinho, gente, dá um ânimo muito grande, né? E assim, eu quero e vou fazer de tudo, vou lutar para poder trazer para vocês a palavra, poder trazer para vocês coisas que vão edificar, porque eu tô aqui para edificar a vida de vocês, tá, gente? Aqui é uma vida real que eu sempre vou compartilhar com vocês. Eu realmente não sou essas blogueiras que estão aí, que mostra a vida perfeita, né? E aí é onde a gente se compara com a nossa vida, que não é perfeita, e que na verdade nem a delas são, mas enfim. E sempre vai ter vida real aqui. Tomar uma água, inclusive, tomem água, hein, gente? Tá muito calor. E eu quero poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre como que tem sido para mim, né, voltar então ao trabalho, a ter ciclo social, vamos dizer assim, porque antes eu só ficava em casa e meu ciclo social literalmente era só a igreja. Mas eu amo estar onde eu estou, é muito desafiante porque, gente, eu sou uma pessoa muito observadora, então pelo olhar eu consigo entender se a pessoa tá mentindo, pelo olhar eu consigo identificar se a pessoa está feliz, se ela tá triste, enfim. E então, não só o comportamento das mãos, sabe, o olho, tipo, eu olhar pra pessoa e identifico. E aí é onde a gente às vezes vai identificando, a gente sabe que quando a gente trabalha num lugar, são pessoas de temperamentos diferentes, pessoas que vêm de costume. E é assim, a gente tem que aprender a conviver e nós, como cristão, eu tenho e carrego essa convicção dentro do meu coração de que o Senhor sempre vai nos colocar em lugares estratégicos para alcançar vidas ali dentro. Isso é um fato. E ali já entrei pegando situações assim, e é muito desafiante, que às vezes até nós mesmos sendo cristãos, assim, a carne, né, ela quer, assim, agir da mesma forma com a pessoa, né? Às vezes a pessoa te trata mal, você, naquele momento, você também quer tratar mal para a pessoa sentir o quanto isso é ruim, ou você quer falar, olha, você tá fazendo de errado, mas não é bem assim as coisas, né? Então, assim, essa é isso que só o Espírito Santo, né? Para realmente nos conduzir e nos mostrar de forma correta como devemos agir com as pessoas, que a gente está ali por um propósito maior, né? E a gente não pode julgar as pessoas e nem desistir delas. Cada um carrega a sua mensagem, né? E então eu tento sempre observar as pessoas que estão ao meu redor e poder entender. Eu sempre gosto de saber, o que você gosta de fazer? Tipo, ninguém nunca me pergunta nada sobre mim, gente.
mas eu também não me importo, porque eu não gosto de falar muito sobre mim, assim, né? Mas eu gosto de saber da pessoa, e aí, que você gosta? Aí eu identifico que ela gosta de um assunto, e aí eu vou puxando o assunto, mas na verdade é a minha estratégia para de alguma forma pregar a palavra. E uma coisa que eu faço, por exemplo, é como às vezes eu chego primeiro, assim, né? Tem momentos que eu termino chegando primeiro, enfim, eu coloco louvor lá no espaço. E aí eu lembro que teve um dia que me marcou muito. Tem uma pessoa específica ali que eu tô convivendo mais e ela falou, né, que ela não é da igreja, que ela era, que ela não é mais. E aí eu coloquei um louvor e tudo, aí depois eu voltei e falei, ó, se você quiser colocar as músicas que tem que colocar aqui, pode colocar, enfim. Falei, porque eu comecei aqui, né, entrei, aí eu só queria já entrar na paz, na tranquilidade. E essa pessoa continuou colocando os outros louvores, assim, sabe? Então eu pude ver ali, sempre quando eu posso, eu falo de Jesus para essa pessoa. Enfim, então, da vida profissional é isso. Eu tenho feito também muitos outros trabalhos na minha área do marketing, no qual eu estou muito feliz. E, gente, eu quero trazer um testemunho muito forte para vocês a respeito daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, que só de eu pensar, eu já me emociono. Mas o spoiler para vocês é que tudo aquilo que o ano passado eu vivi, que eu compartilhei com vocês, o processo de cura, esse ano o Senhor tem me colocado em lugares e me mostrado que eu estou curada. E eu me emociono muito com isso, o tempo todo, assim, também meu marido fala assim, amor, você tá vendo? Lembra que antes você não sabia lidar e agora você tá conseguindo lidar? E assim, gente, vale a pena a gente passar pelos processos. O processo, ele é muito doloroso, sim, mas se é o Senhor que está te permitindo viver, vale a pena. Vale a pena, sim, todo e qualquer tipo de sofrimento para Cristo, sabe? Porque Ele quer nos curar, Ele quer nos fazer filhos saudáveis, filhos maduros. Teve até uma série na minha igreja que foi falada a respeito sobre filhos maduros. E ali no meu trabalho é onde eu tento praticar o que a Bíblia ensina e é bastante desafiador. Mas ao mesmo tempo, assim, eu vejo também o quanto situações que antes eu ficaria quieta ou situações que às vezes eu pediria para sair e não, sabe, gente? Então, assim, esses dias mesmo eu fui fazer uma captação, né, de vídeo e é de uma empresa extremamente exigente e ali voltava vídeo aqui lá. Eu comecei a ficar muito nervosa, mas no sentido assim, é um estresse muito grande, né, de você produzir, nunca tá bom, nunca tá bom, você tem que ter. Por isso que nessa minha área não é todo mundo que aguenta certos tipos de coisa, tem gente que abandona no meio do caminho porque não é fácil, mas eu aguentei até o fim, sabe? E depois que eu olhei, falei assim, deu certo, sabe, gente? E no meio do caminho aconteceu alguma coisa. Pela primeira vez eu conversei com a dona e falei, ó, aconteceu isso, isso e aquilo. E aí ela falou, nossa, obrigada por ter me passado esse feedback, porque se eu não falo, a pessoa não vai saber. E quantas vezes, gente, eu deixei de falar as coisas por medo do que os outros. E não é bem assim. A gente só tem que saber falar, né? Não é ficar reclamando, mas às vezes é um ponto que a pessoa, talvez ela não observou. Enfim, então eu tô muito feliz, assim, já compartilhando um pouquinho com vocês a respeito disso, falando um pouquinho sobre a vida fitness. Gente, desculpa a cara de cansada, tá? Mas é porque por conta do serviço hoje o cansaço bateu. Mas o que eu quero compartilhar com vocês também é a respeito da minha vida fitness. Gente, depois daqueles. Em janeiro, eu lembro, gente, que eu perdi 2,5 kg só cuidando da minha alimentação. Eu não estava treinando, não estava fazendo nada disso. Só que daí, gente, eu dei uma recaída, eu comecei a comer bobeiras, enfim. Esses meses também eu vim comendo, então aos pouquinhos eu estou voltando. E é essa mensagem que eu quero sempre trazer para vocês, né? Criar um hábito exige constância, né? Mas principalmente também exige a gente permanecer. Se você caiu, você comeu ficou comendo muita bobeira,
Você viu que aquilo não tá fazendo bem pra você, para e começa de novo a se cuidar, mas vai aos poucos. No local onde eu trabalho me permite cuidar lá, né, treinar, só que por ser meu local de trabalho, gente, eu não tenho a mínima vontade, falando bem a verdade pra vocês, eu só quero fazer ali minha função e no meu intervalo eu quero apenas almoçar e ficar tranquila. Confesso a vocês. Mas enfim, esse é um ponto que eu preciso muito melhorar, minha alimentação. Estou cuidando um pouco, mas um fato que foi constante na minha vida, gente. Eu cortei de fato o glúten e a minha barriga nunca mais inchou daquele jeito. Eu parei de ficar estufada. Então, às vezes, gente, você tá aí com a sua barriga e lógico, todos nós temos gordurinha no corpo, né, gente? Aí também não tem como. Mas, às vezes, a sua barriga estufa muito e isso provavelmente é o glúten. Tem que parar. E aí, por exemplo, eu tava comendo muita tapioca. Agora, gente, o que eu estou tomando é um whey. Esse whey, ele é de soja, porque o normal mesmo me faz mal, né? Por conta do leite. Mas o leite de soja não me faz mal. E, bom, gente, e por hora são essas novidades que eu queria poder compartilhar com vocês, assim. Esse é o meu novo visual. Esse dia eu tava assistindo no YouTube, aí eu vi uma moça, a Pri, ela é eu acho que ela é pastora, assim. E aí ela começou o vídeo dela, assim, e eu achei legal, falei, posso me inspirar no vídeo dela e também fazer um vídeo cortando meu cabelo? Mas é assim que eu corto meu cabelo, gente, e ficou bonito, combina muito. Por conta da minha rotina, no dia a dia, pra mim, é mais fácil deixar mais curtinho. Também estou deixando meu cabelo cacheado, mas eu passo produto que abaixa um pouco o volume, então é mais prático para secar, fazer chapinha, tudo isso. Então, o cabelo curto, ele ajuda bastante nisso, né? Gente, então é isso, as novidades assim que eu queria trazer para vocês. Eu quero pedir para você que eu sei que quando você fica muito tempo fora do YouTube e você quer voltar, cai muitas visualizações, enfim, mas eu quero te pedir para você se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, deixar o seu like, um comentário, comenta com um coraçãozinho, já me ajuda bastante, tá bom? Mas é isso, gente. Beijo no coração de vocês. Hoje não foi vlog, né? Mas nos próximos com certeza eu vou estar vlogando aqui pra vocês. E só pra dizer, eu estou de volta. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!